Graça e paz mais uma vez. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Então, Apocalipse capítulo 22, nós iremos ler apenas um versículo, tá? Que é o verso de número 16. Localize aí e acompanhe junto comigo a leitura do verso 16 do capítulo 22 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Amém? É muito bom ouvir isso, né? Vamos ler novamente? Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nós dissemos várias vezes aqui, Pai, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nossa confiança está somente em Ti. Nós não podemos movermos 1 milímetro sequer à frente sem que o Senhor esteja aplanando o caminho, tirando os desconfortos ou nos fazendo passar por cima deles, nos dando força, nos sustentando. Nós sabemos de tudo isso e, mais uma vez, é nessa esperança, é nessa fé que nós estamos aqui a Te pedir que nos dê força, Pai. Através da Tua palavra, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos. Então nós pedimos, nós clamamos, nós gritamos pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, pela Tua consolação. Então vem sobre nós, Pai, nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz apesar das nossas falhas, apesar, Pai, daquilo que nós temos feito que não tenha trazido louvor, glórias e honra para o Teu santo nome, mas o Senhor é capaz de que com a Tua graça disciplinadora, a Tua graça consoladora, fazer com que nós superemos tudo isso. É o que nós Te pedimos. Pai, nós queremos Te pedir também pelo Felipe, que o Senhor desde já esteja acompanhando com graça e misericórdia, não somente ele, mas a sua mãe, o seu pai, guiando as mãos dos médicos, para que ele e sua família possam cada vez mais honrar e glorificar o Teu santo nome. Te peço pela minha esposa, o Senhor sabe das nossas dores, das nossas causas, nós temos expostos essas diante do Senhor, nós Te pedimos consolo, nós Te pedimos alívio, força, ânimo, vigor, para que nós possamos perseverar, sempre, 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 dando honra, glórias e louvores ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso pedido e agradecimento, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Sem querer puxar o saco dos irmãos, mas eu me senti amado por vocês. Agora, obrigado, né? Muito obrigado. Orem por nós, tá? Orem por nós. Muito bem. Nós lemos aqui algo que não tem como passar, pelo menos por um de nossos neurônios, de nossos milhões de neurônios que nós temos na nossa cabeça, a palavra esperança, né? Quando a gente lê e ouve a nossa própria voz, dizendo que Jesus é a raiz
e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã, nem que seja um fiozinho de esperança passa pela nossa mente. Não é verdade? Queria falar uma coisa sobre esperança para você. Queria dizer que essa palavra esperança, ela atinge o auge do significado dela, né, o ápice, num contexto caótico, num contexto de calamidade, num contexto ruim, no dia mau, né? Por mais que definições de esperança, por exemplo, como a do Wikipédia, nos informe que esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Por mais que nós tenhamos definições como essa, você joga lá no Google esperança, que vai ver lá o Wikipedia, e ele vai te dar essa definição. A gente deve entender, e eu vou justificar, que esperança, ela tem o real significado, ou a carga máxima de significado, nos dias em que tudo parece estar contrário. Onde não somente parece, mas está contrário. Né? Um bom exemplo disso é nós lançarmos o nosso olhar para a nossa nação, no momento em que nós estamos passando. Eu ia bem ali, na porta da igreja, e o Robinho, ele, usar aqui o ditado do Matuto, ele me ataiou e disse: um cidadão acolá foi solto. Né? Aí a gente fica mais ainda temeroso com a situação do nosso país. E é desse contexto que deve surgir, que deve emergir a palavra esperança. Romanos capítulo 8, verso 24, fala que esperança que se vê não é esperança. Né? Então eu quero meditar um pouco com vocês nesse tema, né? A raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã, né? Jesus, um título carregado de esperança, ok? Marcelo, não se preocupe, está filmado, você vai saber esse título aí, tá? Pensando nisso, eu queria, antes de entrar aqui nesse único versículo e meditar nisso, falar algumas palavras aqui, né, para a gente entender o que estava acontecendo e por que dessas palavras, né? Aqui em Apocalipse nós estamos a uma divergência se é na primeira ou segunda metade, né, da última década do século I, né, da década de 90, né, mais ou menos ali. Estava na década de 90 o negócio, né? E por mais que não seja unânime entre os comentaristas, né, aqueles que são maiores do que nós, né, habilidosos nas Sagradas Escrituras, mas nos parece que havia uma espécie de perseguição que os leitores deste livro, ou carta, que é Apocalipse, estavam passando, né? Uns dizem que era o Império Romano que estava perseguindo, outros dizem que eram perseguições regionais. O fato é que, se for regional ou imperial, no fim das contas acaba caindo sobre os colos do Império Romano, porque eles davam legalidade para que nas províncias, né, houvesse esse tipo de liberdade para perseguir aqueles que eram de religião contrária, né, àquela região. Enfim, mas o fato é que esses irmãos estavam passando por perseguição, né, e eles meio que respiravam ameaças de morte e juízos iminentes, né, a qualquer momento podia acontecer isso. Né? Por exemplo, no capítulo 2
né, de Apocalipse, no verso de número 13, um cristão de nome Antipas havia falecido, né, por parte dessa perseguição, ou como consequência dessa perseguição que os cristãos estavam sendo submetidos. Então, é um contexto caótico. É um contexto em que tudo parece estar contrário, mesmo quando você faz o que é certo. Mesmo quando você está servindo a Deus e está ali o negócio contrário. Então é nesse contexto que surge Apocalipse, a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, com todas essas visões que você lê e se você tiver uma imaginação boa, você acaba se assustando um pouco com algumas delas, né? E essas visões, elas exalam esperança para o povo de Deus. E não somente esperança para o povo de Deus, mas juízo para os inimigos do povo de Deus. Amém? Então é nesse contexto que a gente vai meditar nessa palavrinha, esperança, nisso que Jesus representa para nós, esperança. Num contexto caótico, numa situação onde tudo parece estar contrário e a gente fica meio que perdido, né? Cadê o alívio? Aí é nesse contexto que surge Jesus com a sua esperança. Muito bem. Quero começar meditando com vocês na primeira parte do verso de número 16. Claro, só tem esse para a gente meditar hoje. Que diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Ok? Jesus aqui, ele de uma forma graciosa, de uma forma consoladora, ele reafirma, ou ele garante a veracidade de toda a profecia do livro de Apocalipse, não somente da consolação, né? Mas a gente viu que essas profecias continham também juízos para os inimigos de Deus e de seu povo. Então Jesus, ele vai reafirmar isso. Ele vai dizer, olha, isso que eu falei é verdade. Isso que eu falei é digno de confiança. Isso que eu falei é digno de receber o pouso da esperança de vocês. E a gente vai entender. A primeira coisa que eu queria pensar aqui com vocês, nessa reafirmação, nessa consolação, nessa primeira parte, é na pessoa que falou estas palavras. Ele diz, eu, Jesus. Eu vou repetir. Eu, Jesus. Presta bem atenção em quem está falando. Não é o Flávio. Não é o Flávio que garante isso aqui. Não é pastor nenhum. É Jesus. Ele diz, eu, Jesus. Pensemos num instante em quem está falando essas palavras. Eu, Jesus. Esse exercício de pensar em quem está falando essas palavras. Flávio, eu penso em Jesus toda hora. Amém, glória a Deus, aleluia. Esse exercício pode parecer bem simples, mas eu gostaria de que você, à semelhança desses leitores, fizesse esse exercício com seriedade. Eu, Jesus. Depois de tudo o que aconteceu, o que foi dito acerca de Jesus em Apocalipse, depois que você considera isso, já que eu vou tomar como
partir daqui o ponto de que você já leu Apocalipse. Depois de tudo que foi dito a respeito desse homem Deus, 100% homem, 100% Deus. Depois de tudo que foi dito a respeito dele, esse exercício parece não ser uma coisa tão simples. Jesus. Basta a gente pensar, por exemplo, na visão do capítulo de número 1. Vocês recordam o que está lá? Não precisa ir lá. Muitos esperam Jesus ferido, não é? Com os olhos vermelhos de suor, sangue e areia, com joelhos trêmulos, mas quem aparece é um que tem os olhos como chama de fogo. Quem aparece é um que tem o rosto que brilha como o sol do meio-dia. Mas quem aparece lá não é aquele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe quem aparece naquela visão? É aquele que da sua boca sai uma espada, e que sua voz é como o som de 1000 águas, torrentes de águas. É esse quem aparece na visão. Jesus. Pensando na autoridade que ele impôs em cada carta que ele escreveu para aquelas 7 igrejas. Vocês lembram? Quem fala é aquele que tem a chave, né? Aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha a porta e ninguém abre. Aquele que João se desesperou, por exemplo, no capítulo 5, no verso de 1 a 5. João se desesperou porque tinha um livro lá e ele estava selado e ninguém tinha a capacidade de abrir o selo, e ele se desesperou, e de repente aparece aquele que tem a autoridade e dignidade de retirar o selo. Vamos pensar por um instante. Quem está falando essas palavras aqui, que deixa as pernas de qualquer um trêmula? Jesus. Era esse homem, 100% homem, 100% Deus, que estava falando essas palavras. Isso aqui sem mencionar, por exemplo, no fator, né, que o seu ministério de 3 anos e meio, carregado de sinais e maravilhas, atestando o título messiânico dele e da gloriosa ressurreição. Jesus, o Senhor da igreja, era ele que estava se colocando e se direcionando ali diretamente para aqueles leitores / ouvintes. Jesus. E me leva aqui para pensar numa segunda coisa, né? Quando ele fala, por exemplo: enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernentes à igreja. Vá no capítulo 1 de Apocalipse. Leia o verso de número 2. Eu vou ler juntamente com você. Não desmarca o 22:16. Diz assim o verso de número 2 do capítulo 1. Que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O que é que isso quer dizer? Volta lá para o 22:16.
Como se não bastasse o eu, Jesus, ele começou esse livro-carta de um jeito, assegurando a veracidade de tudo aquilo que ele falou, das promessas, da profecia, e ele está terminando basicamente do mesmo jeito. Eles já deveriam acreditar com base nesse Jesus que foi exposto para eles. Mas Jesus é gracioso. Jesus é misericordioso e ele relembra as palavras do começo. Para que de modo algum a confiança destes que estavam passando por perseguição, que estavam passando por problemas, por adversidades que nós não temos como medir na nossa mente, para que estes não fossem de maneira alguma abalados. Jesus. É Ele que está garantindo. Ele que está dizendo, eu garanto isso aí. Jesus. Isso nos faz pensar, não é? Muitas vezes parece, e eu me incluo nisso, não estou fora disso, que o fato de nós sermos uma nova criação criada em Cristo Jesus, do jeito que nós lemos no começo deste culto, né? Efésios capítulo 2, verso 10. Muitas vezes parece que o fato de nós sermos justificados pela fé em Jesus, né? Romanos capítulo 3, verso 26. De não sermos malditos por causa dele, Gálatas capítulo 3, verso 13, e etc, e etc, e etc. Parece que esses fatos não são o bastante para nos lançarmos tão somente em esperança e em confiança em Jesus nos tempos de calamidade, né? Parece que a gente quer mais. Parece que a gente quer que o céu se rasgue e um show pirotécnico espiritual aconteça no céu para que a gente possa dizer, aí sim, e agora eu vou crer. E quando que você folheia o Novo Testamento e você fica boquiaberto com o que Jesus é, com o que Jesus representa para o povo de Deus, nas suas promessas e juízos. Parece que a gente não confia mais nisso. Parece que o Flávio, quando vê o dia da calamidade, se desespera, leva a cabeça, as mãos e perde de vista esse Jesus que iniciou esse verso de número 16, dizendo, Jesus. Não é verdade? Uma outra coisa, e essa outra coisa deriva disso que eu comecei dizendo. E como consequência dessa nossa falta de confiança, a gente meio que passa a dividir a nossa confiança em coisas que são instáveis, que muitas vezes, mas muitas vezes nos dão prova mais do que suficiente de que não são duradouras, que são passageiras, e a gente acaba colocando a nossa confiança nessas coisas dessa vida, nas preocupações dessa vida, como ele, Jesus, falou em Mateus capítulo 13, verso 22, né? Os espinhos. Mas ele é mais do que suficiente
para que nós nos lancemos tão somente em esperança e confiança nele. Falta mais fé em nós. Falta mais ousadia no Flávio. Falta mais garra, coragem de tomar essas palavras aqui e assumir para si o estandarte, a bandeira desse Senhor, desse ser único, que tem um nome único, que no céu, na terra e embaixo da terra não há nada mais importante. Nesse que até mesmo um coração, o mais orgulhoso dos corações, vai pulsar feito um nervo quando ficar diante dele. E o cérebro vai mandar a mensagem para os joelhos: dobre-se. E o cérebro vai mandar a mensagem para a boca: confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu, Jesus. Prestemos atenção, meus irmãos. Prestemos atenção, prestemos atenção. Isso sai da minha mente, isso sai da nossa mente, mas a gente precisa retornar isso. Não importa o que está passando, não importa o que está acontecendo. Pode tudo ao redor cair, ruir, desmoronar. A gente tem que lembrar que a gente serve ao Senhor Jesus, o dono de tudo, o dono de cada palmo dessa realidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós possamos ir agora para a parte B do verso 16. E ele continua, viu? Não parou por aqui, não. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Vamos começar pela raiz e o descendente de Davi. Nós, lendo isso, parece não fazer sentido para nós, né? Por quê? Ele ser a raiz de Davi, né? Porque ele ser o descendente de Davi. Ele tinha que ser descendente de alguém, então, para nós, pode não fazer sentido nenhum. Mas para os leitores originais desse versículo 16, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Para isso a gente tem que puxar aqui a nossa memória, lá para 2 Samuel capítulo 7, verso 11 a 13, não precisa ir lá. Quando Deus faz uma promessa para Davi, o rei Davi, não é? O rei Davi das Escrituras, não aquele do seriado lá, tá? E Deus diz o seguinte, presta atenção: saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Aleluia. A gente tem que entender isso.
Salmo 89, verso 3 e 4, também tem a mesma mensagem de 2 Samuel, capítulo 7, verso 11 a 13. Eu sei que quem construiu o templo foi Salomão, certo? Mas contudo, porém, todavia, o trono de Salomão não é eterno. Não dura para sempre. Só tem um trono que dura para sempre. E esse é o trono do Senhor Jesus, o seu reinado. Que espaço-tempo não pode conter. Rasga essa realidade, adentra noutra e vai eternidade a fundo. E o engraçado é que eu, Flávio, não estou sozinho nessa. Atos capítulo 2, do verso 29 ao 36, o apóstolo Pedro pega exatamente essas palavras de 2 Samuel 7. E ele pega esse trono que não tem fim, esse descendente que vai sair do próprio Davi, e diz: esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é o descendente davídico que reinará para sempre. E isso dizia muito àqueles irmãos. Dizia muito. Porque quando Deus, Ele começa a revelar a si mesmo aqui nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, Ele não é um Deus local, não. Ele não é somente o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando Ele se mostra para eles, quando Ele se mostra para Moisés, séculos à frente, Ele se mostra como o Deus de toda a terra. E quando Ele diz que vai vir aquele que vai botar ordem no negócio, botar ordem nessa situação caótica, quando Ele diz isso e os judeus pegam essa palavra aqui, isso é a maior esperança dessas pessoas aqui. A maior esperança deles era o Messias, aquele que viria e acabaria com tudo isso. E essa não é a esperança somente dos judeus, essa é a esperança dos cristãos também. Ele veio. A aparência dele não era tão boa assim. Ele veio em fraqueza. Ele veio com uma finalidade. Mas vai chegar o dia que ele vai vir. E ele vai vir com a plenitude da sua glória. E ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele levará a cabo tudo aquilo que falta a ser completado. Ele vai completar. Ele vai galardoar, presentear, recompensar aos seus servos exaustos, aos seus servos cansados, de tanto que lutaram para se manter de pé aqui nesse mundo, enquanto aguardavam seu retorno. Essa é a esperança. Essa é a esperança. E quando isso era dito para aqueles leitores lá, e mais, dito pelo próprio Senhor, isso representava uma esperança inimaginável. Inimaginável. Isso era uma espécie de analgésico espiritual. Daquele que pancada tão forte quanto a pancada da morte, que batesse,
não ia fazer diferença alguma. Porque o Senhor retornaria e cumpriria a sua promessa. Porque Ele é o Cristo, porque Ele é o Messias, porque Ele é a raiz e o descendente de Davi. Amém, meus irmãos? Amém. E tem o segundo título, Estrela da Manhã, né? Olha aí, Estrela da Manhã, a resplandecente estrela da manhã, né? Então você olha, quem é a resplandecente estrela da manhã? Quem que sabe? Alguém tem um palpite? Quem foi que falou sol? É? Amém. Noite terrível. Uma noite de luta. Mas aí você vê o dia nascendo. Você vê nascendo não somente um dia, mas uma nova oportunidade de ir para lá e lutar. E glorificar e honrar o nome do Senhor. Isto nos lembra uma antiga profecia de um alguém não muito convencional, registrada lá em Números capítulo 24, verso de número 17, um rapaz chamado Balaão. Pediram a ele para profetizar algo contrário ao povo de Deus e ele não podia fazer, ele estava de mãos atadas. Lembra que eu falei que Deus não é um Deus regional, Ele é o Deus de toda a terra. Então ele estava mexendo com coisa perigosa. E foi que ele disse: uma estrela procederá de Jacó. Ele disse isso. Por mais que essa profecia, uma estrela procederá de Jacó, se cumpra, tradicionalmente se entende assim, cerca de 300 anos depois, no reinado de Davi, né? Assim os intérpretes, tanto judeus quanto cristãos, interpretam essa estrela de Jacó, estrela da manhã, né? Por mais que cumpra-se em Davi, por mais que se refira aos triunfos de Davi, essa figura de estrela da manhã, ou até mesmo as vitórias de Davi, a exuberância do reinado davídico, meio que apontam ou prefiguram, né, as glórias do reinado de Cristo Jesus. Está na mesma vibe aqui. É o mesmo negócio. É a mesma linha de pensamento. Tá? Só para complicar um pouco o negócio, depois vocês jogam lá no Google. Isso é chamado de perspectiva bíblica profética. Né? É um negócio em que você vê um significado da profecia. Você tem uma profecia, ela tem um significado só, mas ela se aplica a dois referentes, né? Ela tem dois cumprimentos. Então, quando se fala a estrela da manhã, né? Ou a estrela procederá de Jacó, diz respeito a Davi, mas diz respeito a Jesus também. Tá? Vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia tremendo, no dia que ele retornar e ele aparecer em glória e chamar-se os seus inimigos e os seus. E vamos lá acertar as contas. Um dia inimaginável. Isso faz a gente pensar um pouco mais, ou pelo menos o Flávio pensar um pouco mais. A gente está numa situação caótica no nosso país, não é verdade? Eu comecei dizendo isso. A situação que atinge mesmo
que indiretamente você e eu, toda a nação, mesmo que indiretamente, né? Então, eu quero fazer uma pergunta sincera para os cristãos brasileiros aqui do Gereissati 1. Você tem esperança que o negócio vai melhorar? Olha para a situação e pensa. Por mais que você diga que sim, tem trocentos milhões de brasileiros querendo fugir do Brasil. Inclusive eu falei ali fora que eu queria ir para o Chile, né? Mas é exatamente nessa situação caótica, de incerteza, que a palavra esperança cabe perfeitamente. É exatamente nesse contexto difícil que cabe perfeitamente Jesus, a raiz, o descendente de Davi e a estrela da manhã. Não é não? Pense na sua vida. Está difícil. Está caos total. Não tem mais jeito. Vamos jogar da ponte. Não, faz isso não. Mas você leva as mãos à cabeça. Você procura de um lado e do outro a resolução do teu problema e parece que você nada, e o que encontra mais ainda na sua frente é água para nadar mais. E você ora uma, você ora duas, você ora três, você passa meses orando e nada. Nesse mar de incerteza, eu quero que você pense numa coisa. Que Jesus é a raiz e o descendente de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã. Assim como aqueles irmãos, ao ouvirem essas palavras, consolaram-se. Eu quero nos chamar a ouvir e buscar consolo nisso. A buscar consolo em Jesus. Jesus é a esperança em meio ao caos. Jesus é a esperança em meio ao dia mau. Aqueles irmãos tomaram por certa essa palavra. A história relata que homens, mulheres, velhos, jovens, eles estavam prontos a darem as suas vidas, confiando nessa palavra, né? Há contos e mais contos de histórias de mártires, né? Num período assim do 2º século, que, por exemplo, velhos ou pais de família, mães de família, iam ser jogados na arena para os leões devorarem. E jovens corriam e diziam: eu substituo eles. Mulheres que entregavam seus filhos à morte e olhavam nos olhos dele dizendo: a mamãe confia, confie também, confie. E elas sentavam numa chapa ardente, sem roupa. Por que a gente deve fazer menos do que isso? Por que o Flávio deve fazer menos do que isso? Por que o Flávio não lança-se tão somente em fé, em confiança, em esperança em Jesus? Está errado, né? Está errado. Que nós possamos fazer tal qual esses homens e mulheres, jovens, velhos, crianças fizeram.
Que nós possamos olhar para Jesus e ver nesse título o peso da esperança. Jesus, a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.